Sejam muito bem-vindos ao Raio-X da Pesquisa Clínica. Hoje nós vamos falar sobre como conseguir uma oportunidade de trabalho na pesquisa clínica, mesmo sem experiência prévia na área. Esse é um tema que eu ouço muito as pessoas me perguntando e que eu acredito que a gente pode te ajudar a entender como você conseguir a sua oportunidade de trabalho com conceitos teóricos, mas sem experiência prévia na área. Nosso objetivo aqui é a gente entender a pesquisa clínica na rotina do dia a dia. Eu sou a Camille, eu sou a coordenadora editorial do Saúde em Contexto e tenho certeza que podemos te ajudar em relação a esse tema. Bom, as pessoas sempre me dizem que a principal barreira delas para entrar na área da pesquisa clínica é justamente o conhecimento técnico sem a falta de experiência e que os empregadores sempre preferem as pessoas que já têm alguma experiência e acabam preterindo as pessoas que têm o conhecimento técnico, desejam entrar na área, mas não têm uma experiência prévia especificamente trabalhando com a pesquisa clínica. Bem, e a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: os cargos estão em todos os lugares. Os cargos estão no centro de pesquisa, os cargos estão na CROs, que significa, essa sigla é Clinical Research Organization, que são as empresas que executam a pesquisa clínica no dia a dia. E, obviamente, tem a indústria farmacêutica, que é o sponsor, o patrocinador, o gestor estratégico das pesquisas. No entanto, hoje, 60, 70% das pesquisas clínicas, elas não são executadas pela indústria farmacêutica, mas sim pelas CROs, que fazem essa parte operacional do dia a dia da pesquisa. Bom, e a primeira coisa que eu preciso pensar é no que é que o meu empregador ou possível empregador está efetivamente interessado. E, obviamente, há cargos de entrada em todos os lugares, tanto no centro de pesquisa, como na CRO, assim como nas farmacêuticas. Então, para que eu consiga uma oportunidade, eu preciso entender essas duas coisas, essencialmente. O que é que o meu empregador busca e o que é que eu posso contribuir em relação a essa busca e me tornar um candidato interessante. E segundo, buscar aqueles cargos de entrada que, obviamente, não estão demandando, e sim, eles existem, cargos sem uma experiência específica no trabalho na pesquisa clínica. E eu vou provar para vocês aqui nas dicas que eu vou trazer a seguir. Bom, primeiro, uma dica que é muito simples, mas ela é fundamental, e a gente vê que a maioria das pessoas nunca pararam para pensar muito sobre isso, é: qual é a minha expertise? Qual é a minha contribuição? E é óbvio que isso precisa ficar muito claro, tanto no seu currículo como na sua entrevista, certo? E por que isso? Porque o centro de pesquisa clínica, quando ele busca, por exemplo, um médico para trabalhar na área da pesquisa clínica, ele não vai efetivamente buscar alguém que precisa já ter trabalhado na pesquisa clínica, em centros de pesquisa ou participado de estudos clínicos. Ele vai buscar um médico que conheça os conhecimentos técnicos, né, da pesquisa clínica, os conceitos essenciais, obviamente, ele precisa conhecer, mas fundamentalmente ele busca alguém que tenha expertise na sua área de conhecimento. Então, portanto, se eu tenho um estudo de cardiologia, eu vou buscar cardiologista. Se eu tenho um estudo de infectologia, eu vou buscar infectologista. Se eu tenho estudo de oncologia, eu vou buscar oncologistas. É óbvio que isso não é obrigatório. No entanto, ter um conhecimento na área auxilia muito, porque você já está familiarizado com os tratamentos que são comuns na área, o uso dos medicamentos, e obviamente o empregador quer alguém que saia nadando e não que ele precise ensinar a nadar, né? De uma forma bastante simplista. Então, a expertise, que não tem nada a ver com a pesquisa clínica, ela é um divisor de águas na hora de, por exemplo, de contratar um médico. Da mesma forma, um enfermeiro, que tem os conhecimentos técnicos, e o que o empregador busca é saber se relacionar com o paciente, saber recepcionar o paciente, saber fazer administração de medicamentos endovenosos, saber coletar sangue, coisas que são básicas para o enfermeiro e ele está muito bem treinado. É óbvio que o conhecimento técnico sobre pesquisa clínica vai ser solicitado para esse enfermeiro, mas o que o empregador busca muitas vezes é o conhecimento prévio de trabalho na área, que você obviamente já tem. Assim como, por exemplo, quando uma CRO, por exemplo, vai contratar um medical writer ou um
uma pessoa que vai redigir documentos dentro da CRO, ela não obrigatoriamente busca alguém que já tenha feito isso dentro de uma CRO ou especificamente no empregador de pesquisa clínica. Ela pode buscar, por exemplo, um cientista que está familiarizado com desenvolvimento documental, que já tenha feito outros estudos, que já tenha participado de times de pesquisa, que tenha expertise em pesquisas mesmo que acadêmicas, porque muitas vezes ela está contratando alguém que ela quer treinar a sua forma e quer, digamos assim, moldar de uma forma bastante objetiva a seu modo. Então, o interesse aqui não é exatamente alguém com expertise em pesquisa clínica. Da mesma forma, por exemplo, a indústria farmacêutica também contrata muitos profissionais que não têm uma expertise específica em pesquisa clínica. Mas, por exemplo, se ela está contratando alguém para a área de farmacovigilância, ela quer alguém que conheça os aspectos fundamentais do tratamento de uma área terapêutica específica. Ela pode estar buscando um farmacêutico que tenha conhecimento sobre medicamentos, administração de medicamentos, eventos adversos, análise de eventos adversos, e alguém que tenha trabalhado na prática clínica tem uma grande expertise nesse sentido, sem obviamente ter trabalhado obrigatoriamente na pesquisa clínica. Assim como existem vários outros cargos nesse sentido. Então, antes de você interpretar que a sua falta de experiência na pesquisa clínica é a sua maior barreira, preste atenção quais são as habilidades que aquele empregador especificamente está mais interessado. E óbvio, a gente precisa entender quais são as nossas grandes expertises, naquilo que eu sou realmente bom e tenho experiência. E você liste isso, é importante você dominar isso. E óbvio, você deixar claro isso tanto no seu currículo como na entrevista, isso não pode faltar. A dica número 2 que eu trago para vocês é: conheça a área da pesquisa clínica, conheça as pessoas que trabalham na área e, idealmente, se for possível, conheça pessoas na empresa-alvo que você busca. Aqui no Saúde em Contexto e no nosso curso especificamente Pesquisa Clínica Essencial, que é um curso de introdução na área, nós sempre falamos muito sobre networking. E nós sempre construímos com os nossos alunos um plano de ação. E o que é exatamente esse plano de ação? É o plano de ação em que você vai selecionar aquelas empresas que têm o perfil que combina com você. Obviamente, nós vamos muito a fundo nisso, mas não é o nosso interesse principal nesse momento. Mas você faz uma lista de empresas-alvo que podem ser, obviamente, centros de pesquisa, CROs, indústria farmacêutica, e você vai conhecer pessoas que sabem trazer informações sobre essas empresas. É óbvio que você pode entrar num site da internet e ler sobre essas empresas também. No entanto, essa é uma informação superficial e ela não traz a prática do dia a dia, como é que as coisas efetivamente funcionam no dia a dia, ou traz uma parte disso. Ela traz os valores e como que a empresa gostaria de operar, mas muitas vezes ela não capta como que é no dia a dia trabalhar naquela empresa, como que são os ambientes, como são as pessoas e tudo mais. Então, nós sempre incentivamos muito e nós conversamos muito sobre isso, que é: conheça as pessoas, converse com as pessoas, busque informações complementares nas pessoas. E, se você conseguir um contato de uma pessoa dentro da empresa-alvo, com certeza ela vai te trazer informações essenciais e muito interessantes para você. Uma queixa que eu ouço também com uma grande frequência dos empregadores, e principalmente o pessoal de recursos humanos, que muitas vezes é o primeiro contato dentro de uma empresa, o que que a empresa efetivamente busca naquele cargo ou naquele profissional que se candidatou. Quais são as atividades do dia a dia que aquele candidato potencialmente vai encontrar. Então, conheça a empresa, conheça exatamente a área, leia com cuidado sobre a vaga e, se você puder, perguntar para as pessoas sobre como é essa empresa, quais são as coisas que essa empresa efetivamente valoriza. Você trabalha nessa empresa? Você trabalha na área da pesquisa clínica? Como que é a organização do departamento? Como que é o seu dia a dia? Quais são as coisas que você faz? E a gente sempre brinca aqui, no Saúde em Contexto e nos nossos grupos de alunos, que você pode pedir, qualquer coisa, menos 2 coisas. A primeira coisa é pedir dinheiro. Quando você pede dinheiro, essa é uma brincadeira, mas quando você pede dinheiro, as pessoas sempre se assustam. E segundo, você não pode pedir emprego. Você não pode entrar em contato com as pessoas e dizer: "Me dê um emprego", mas você pode mostrar para essas pessoas o quão interessante você é, em especial se houver ali uma vaga aberta, uma oportunidade para você, mas também você pode coletar muitas informações relevantes. E quando você genuinamente pergunta para as pessoas sobre
o trabalho delas, o que é que elas fazem, o que é que elas gostam, como que é a empresa que elas trabalham, no geral, as pessoas são receptivas e gostam de falar sobre o assunto. E esse é um assunto que te interessa e vai te trazer muitas informações relevantes. Então, a forma de você abordar as pessoas é muito importante, porque você pode construir relacionamentos e conhecer e coletar informações que são importantes para você e, obviamente, de uma forma legal, sem que haja nenhum impedimento ou ilegalidade nisso, mas se relacionando e coletando informações que vão te ajudar a tomar boas decisões. Então, se você chega numa entrevista sabendo o e suponhamos que você esteja se candidatando a uma vaga de um monitor de pesquisa clínica, mas sabendo qual é o papel dos monitores de pesquisa clínica naquela empresa, como que é o dia a dia desses monitores, o que é que eles mais fazem e o que é que eles precisam ser bons, e o que é que, as habilidades que são muito valorizadas para esses monitores. E óbvio, já tendo feito o exercício interno de: "Será que eu tenho essas habilidades?" E pensar num storytelling, numa forma de você abordar, que você deixe claro para o seu entrevistador que você sabe fazer aquilo e que você é bom em fazer aquilo. Então, vou dar um exemplo. O trabalho dos monitores é um trabalho muito em equipe. E ele precisa ser uma pessoa que tem uma habilidade de se relacionar, tanto com equipes externas, como por exemplo no centro de pesquisa, como com equipes internas. O próprio time de pesquisa clínica, como por exemplo o MSL que visita um médico de interesse e outras equipes internas na empresa. Então, se isso é algo importante e você consegue se lembrar de histórias que você vivenciou na sua vida profissional, que demonstram que você é um bom profissional para lidar em equipe, para trabalhar em equipe e para contribuir, para o crescimento da equipe com o seu trabalho de uma forma profissional, isso te diferencia. Então você chegar preparado numa entrevista, já tendo refletido sobre os exemplos que você vai trazer e, os pontos que você vai, colocar como mais relevantes ou destacar, isso te diferencia profundamente, porque o entrevistador entende que, primeiro, você está interessado na vaga. Segundo, você está interessado na empresa. Terceiro, você conhece a empresa. Esse é um grande diferencial. Você conhece o que está sendo pedido na vaga. Você se preparou e você está ali se colocando como um candidato fortíssimo com habilidades de interesse do contratante. Então, isso faz toda a diferença. Você chegar para uma entrevista já preparado e sabendo essas duas informações fundamentais que você coletou conversando com pessoas, acionando seus contatos, mas também conhecendo pessoas novas dentro da empresa ou em empresas ao redor ou em outras empresas semelhantes. Então, isso faz toda a diferença. Então, a dica número 3, ela complementa um pouco a dica número 2, que é: peça ajuda. Todas as vezes que a gente pede ajuda, as pessoas tendem a ser receptivas, mas não peça emprego. É óbvio que o objetivo final é você conquistar uma posição de trabalho, mas quando você vai direto nisso e pede emprego para as pessoas, você afasta as pessoas de você. E quando você pede ajuda, coletando informações que vão te ajudar com o seu último goal, digamos assim, né, com o seu último objetivo, que é conquistar um emprego, as pessoas são receptivas, trazem informações relevantes que você vai utilizar para atingir o seu objetivo final, que é conquistar a sua oportunidade de trabalho naquela empresa ou empresas do setor. Certo. E uma coisa que é sempre muito importante é também você não se colocar nessa posição de que eu estou aqui para pedir algo, ou eu estou aqui para pedir um emprego, ou eu estou aqui para ter a oportunidade de trabalhar na empresa. Mas ao contrário, você se colocar como: como é que eu posso contribuir? Isso faz toda a diferença. Então, tanto em relação ao trabalho voluntário, como ao trabalho remunerado. E eu vou começar pelo trabalho remunerado, que obviamente é o que mais nos interessa nesse momento. Mas, quando você se coloca nessa posição de como eu posso contribuir, no sentido de que, olha, eu estou seguro quais são as atividades de trabalho. Eu também estou segura que eu tenho as habilidades e os conhecimentos necessários para essa função. Eu estou aqui animado, louco para entrar em campo e ajudar o time a fazer gol. Estou louco para entrar em campo e ajudar a trabalhar. Isso te coloca numa posição ativa muito mais interessante para a empresa, porque é óbvio, se a empresa está contratando alguém, ela está com aquela posição desfalcada, ela está precisando de ajuda. E o que ela mais quer nesse momento, fazendo aqui uma nova analogia para o futebol, é um atleta treinado, capacitado, pronto para atuar
e com garra e vontade de entrar em campo para fazer a diferença, cheio de energia, digamos assim. Então, isso passa uma visão muito positiva. E, obviamente, essa energia, essa vontade de fazer, passa uma imagem para o empregador muito interessante de você mesmo e te torna muito mais atrativo do que outros candidatos que estão concorrendo com você. Eu comentei também sobre você se colocar nessa posição de como eu posso contribuir em trabalhos não remunerados. Bem, essa é uma outra tática bem interessante de ser utilizada. Se você tem um local de trabalho que você está muito interessado, que você talvez queira conhecer melhor, queira conhecer como é o dia a dia, e naquele momento não existe uma vaga ou uma oportunidade clara para você, mas obviamente existe uma sinalização de que oportunidades de trabalho irão surgir naquele ambiente, e se você tiver disponibilidade, você também pode fazer um trabalho voluntário ali. E você mostrar o seu potencial e a sua capacidade de trabalho, o seu conhecimento e o poder de contribuição para a equipe. E óbvio, não precisa ser um trabalho voluntário 40 horas. Você pode se voluntariar por uma manhã, um dia, algumas horas, um trabalho, home office, embora obviamente quando você está presente ali no ambiente de trabalho, conversando com as pessoas, isso seja um grande diferencial, porque você está ali sentindo o clima, sentindo o ambiente, percebendo como as pessoas se relacionam, percebendo quais são os valores daquela empresa no seu dia a dia, e isso faz toda a diferença. Mas muitas vezes você se colocar também nessa posição de como é que eu posso contribuir num trabalho voluntário, é muito interessante, porque você conhece a empresa, mas também dá oportunidade da empresa e das pessoas que ali trabalham te conhecerem. Então, assim que surgir uma oportunidade, e essa oportunidade for compatível com a sua, formação e preparo profissional, a primeira pessoa que eles vão pensar é em você. E se você tiver construído um bom relacionamento dentro da empresa, com certeza você é a pessoa que vai vir na cabeça das pessoas. Então, muitas vezes a gente deve considerar e pode considerar o trabalho voluntário, porque é uma forma da gente se aproximar da empresa, das pessoas que trabalham ali, mostrar o nosso valor, mas também avaliar se aquele ambiente é bom para a gente, combina conosco, é aquilo mesmo que a gente quer. Uma dica número 5 e que é importante, é mostrar como você pode, contribuir e, mostrar o seu conhecimento e habilidades de valor naquele ambiente de trabalho, mas sem ser arrogante. Isso é importante porque, geralmente, as pessoas na área da pesquisa clínica são pessoas que se dedicaram bastante, são pessoas que gostam de estudar, são pessoas que já estudaram bastante, obviamente, por diferentes caminhos elas chegaram ali, mas algumas vêm da academia, por exemplo, e passaram anos fazendo atividades acadêmicas, pós-graduação, dando aulas, se preparando como profissionais. Algumas vêm da assistência em saúde, então passaram anos também estudando diferentes áreas terapêuticas, lidando com pacientes, trabalhando em instituições de saúde e também são pessoas que investiram muito na sua carreira. E óbvio, quando você investiu muito na sua carreira, e existem alguns profissionais que são muito estudiosos e se preparam muito profissionalmente, você tem um grande conhecimento. E quando você tem um grande conhecimento, automaticamente você se torna muito atrativo para aquele ambiente de trabalho e para o seu contratante. No entanto, tem uma característica que é universal das pessoas detestarem no outro. E essa característica, quando a gente pergunta para qualquer pessoa, quais são as características que mais você sente repulsa nas pessoas? Com certeza, essa característica vai estar ali entre as que as pessoas mais, referem que as afastam dos demais. E essa característica é a arrogância. Então, você ter muito conhecimento científico, não pode te tornar uma pessoa arrogante distante dos demais. Então, o contrário do arrogante seria a pessoa acessível, que tem um grande conhecimento, mas ela no trato ela é uma pessoa agradável, ela divide o conhecimento de uma forma simples, de uma forma acessível, de uma forma agradável, de conversar e construir relacionamentos. Então, cuidado, se você é um profissional de saúde que investe muito em conhecimento e é um técnico diferenciado, esteja sempre atento para que você não transpareça, não seja e não se relacione com as pessoas de uma forma arrogante, porque isso vai com certeza te fechar muitas portas. A dica número 6 é: saiba quais as habilidades
e comportamentos que são valorizados ali naquela empresa que você gostaria de se colocar. Então, é óbvio que a gente pode entrar no site daquela empresa e ler quais são os valores, daquela empresa e quais são os comportamentos que aquela empresa preza. Mas a gente também pode perguntar para uma pessoa que trabalha naquela empresa ou já trabalhou, como é a empresa e quais são os comportamentos valorizados. Você parar e fazer uma reflexão, se você tem esses comportamentos e você pensar em situações em que você pode montar uma história, contar uma história que você vivenciou, em que você demonstrou esses comportamentos, isso é muito importante na sua entrevista de emprego. Então, mais do que você dizer para as pessoas que você é um bom negociador, ou você tem habilidade com pessoas, ou você é uma pessoa que tem uma visão estratégica, ou é um solucionador de problemas, que são, obviamente, comportamentos e habilidades profundamente valorizados pelas empresas. Muito melhor do que isso é você contar uma história sua, que você vivenciou, em que você demonstre essa habilidade. Então, pense nos valores e habilidades valorizados pela empresa, faça uma reflexão, quais são aqueles que você tem? Quais são aqueles que você tem o diferencial de aportar para a empresa? E pense em histórias que você vivenciou em que você utilizou essas habilidades e comportamentos. E, obviamente, você precisa encaixar essa história de uma forma interessante na sua entrevista, para que o entrevistador ouça a história e pense: puxa, essa pessoa é muito interessante, ela tem justamente aquelas habilidades que nos interessam. Então, faça essa reflexão muito antes de você ir para a entrevista, onde isso vai ser observado com certeza. Esteja ciente quais são as soft skills, né, ou as habilidades interpessoais que a empresa valoriza. E deixe claro quais são aquelas que você possui, mas também sempre esteja aberto para aprender e, obviamente, que as empresas investem muito nos profissionais para desenvolver essas habilidades. Afinal de contas, ninguém nasceu pronto. E os profissionais de saúde trabalhando no mercado farmacêutico, eles sempre recebem muitos treinamentos, aportes, cursos, e, obviamente, você aprende trabalhando também. Então, você não precisa ter tudo isso. Você precisa estar aberto para aprender e executar novas habilidades, funções, conhecimentos, mas obviamente você também tem uma vivência no ambiente, de trabalho, onde muitas dessas habilidades já foram utilizadas por você. Então você precisa deixar claro para a empresa quais são aquelas que você já possui, e a melhor forma, obviamente, de você demonstrar isso é contando uma história que você vivenciou. Não deixe para pensar as histórias ou os discursos ou os tópicos que você vai trazer na entrevista, não deixe para pensar isso na entrevista. Você precisa se preparar muito antes. E a dica 7, e talvez uma das mais importantes de todas, é treine. Treine para a entrevista. Você já viu algum jogador de futebol famoso, por exemplo, entrar em campo sem ter treinado jogadas? Praticamente eles treinam todos os dias. E eles treinam para, no momento importante, né, no jogo, no campeonato, na hora H, eles terem uma boa performance. Então, se você não treinou para aquela entrevista, se você não treinou em relação às habilidades que vão ser observadas em você, ou os conhecimentos que são fundamentais para aquele cargo, e você não treinou seu discurso, não treinou para dizer quem é você e por que que você vai fazer diferença, ou potencialmente vai fazer diferença naquela empresa, com certeza você vai se sair pior do que se você tivesse treinado. Então, a gente nunca foi a um concerto ou a um show sem que aquele artista que está ali fazendo uma performance para nós, tenha ensaiado repetidamente. Então, a boa apresentação, a boa performance, assim como a boa entrevista, ela é fruto de treino. E, obviamente, quando a gente vai, por exemplo, assistir um jogo de futebol, ou a gente vai assistir uma peça ou um show, a gente não acha que aquele profissional que está ali mostrando o melhor que pode fazer está soando artificial porque ele treinou muito. Não, justamente porque ele treinou muito, ele soa natural e as coisas fluem com naturalidade. Mas isso, obviamente, é fruto de muito treino. Então, isso é algo que as pessoas não ensinam pra gente, mas a maturidade nos traz. Então, treine, treine para a entrevista. E, obviamente, mande currículos que estejam profundamente integrados com aquilo que o empregador busca,
você ressaltando as habilidades que ele efetivamente busca e você demonstrando no seu currículo que você sabe exatamente qual é o cargo que você busca. Então, currículos genéricos, onde eu coloco vários cargos que eu teria aptidão e gostaria de trabalhar, do tipo, quero trabalhar na pesquisa clínica, mas também se tiver uma vaga de MSL, mas também de farmacovigilância. Isso demonstra que você não sabe onde você quer chegar e você não tem um plano de ação claro. E quando a gente demonstra para o empregador que a gente não tem um plano de ação claro, passa a impressão que nós somos um franco atirador, que a gente está ali só para ver se de repente a gente consegue uma oportunidade de um trabalho, mas não que a gente esteja efetivamente interessado em fazer parte da equipe, fazer a diferença na equipe e na empresa. Então, é justamente essa informação que você precisa passar, que você é uma pessoa preparada, um profissional capacitado, que você já tem uma experiência e um background muito interessante para a empresa, seja essa empresa um centro de pesquisa, uma CRO ou uma indústria farmacêutica, que você sabe exatamente quem é o seu empregador e o que é que ele busca, e que você já fez essa reflexão de que você tem essas habilidades e você está pronto para entrar em campo e fazer a diferença, junto à equipe que já está trabalhando na empresa, obviamente. Bom, essas eram as dicas essenciais. Tenha em mente, reflita sobre isso que a gente conversou e te vejo aí no próximo episódio do Raio-X da Pesquisa Clínica. Até mais.